Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Política e Evangelho. E eu estou continuando uma série de vídeos onde eu faço comentários sobre este livro aqui, mais especificamente o livro de Mórmon, o livro de Alma, capítulo 44, versículo 4. E diz o seguinte: Ora, vedes que esta é a verdadeira fé em Deus. Sim, vedes que Deus nos manterá e conservará e preservará enquanto formos fiéis a Ele e à nossa fé e à nossa religião, e nunca permitirá ao Senhor que sejamos destruídos, a não ser que caiamos em transgressão e renunciemos à nossa fé. Então, aqui haviam dois grupos, um grupo que queria poder e o outro grupo que queria a preservação da sua liberdade religiosa, de suas famílias. E aqui eles dão o que nós precisamos fazer para preservar a nossa liberdade e não sermos destruídos. E diz assim: Deus nos manterá e nos conservará e preservará enquanto formos fiéis a Ele e à nossa fé e à nossa religião, e nunca permitirá que sejamos destruídos. E aí a gente pode pensar assim, tá, mas é Deus que vai descer e que vai nos preservar e que vai dizer, olha, né, Ele que vai vir fazer isso? Não, Ele vai nos dar diretrizes para que nós possamos fazer e nos defender e saber como é que a gente preserva a nossa liberdade. Por exemplo, nós precisamos de líderes políticos, mas o Senhor, Ele já deu um perfil de líder político que nós devemos procurar. Então, que tipo de líder político que nós devemos procurar? Então, o tipo de líder político que nós devemos procurar é, por exemplo, alguém que não é a favor do aborto. O sujeito diz assim, mas eu sou a favor do aborto, pronto, ele não tem mais perfil para ser o nosso líder político. Porque se nós começarmos a permitir que os nascituros, aqueles inocentes que estão dentro da barriga das suas mães, sejam mortos pelas próprias mães, olha o tamanho da monstruosidade. E se nós achamos que uma pessoa que é a favor disso, ela tem condições de nos governar, nós vamos estar de acordo com as nossas próprias forças, porque o Senhor, Ele não vai nos preservar numa situação como essa. Por exemplo, nós temos que ser a favor de pessoas honestas. A pessoa diz assim, mas ele rouba, mas faz. Se ele rouba, ele já não tem o perfil que nós buscamos num líder político. Porque o Senhor, Ele não encara o pecado com mínimo grau de tolerância, e nós não podemos admitir, claro que o Senhor, Ele perdoa e etc., se a pessoa se arrepende, mas a honestidade continua sendo um requisito do perfil que o Senhor, Ele requer para nós. O perfil de um líder, ele precisa, né, ser a favor da liberdade religiosa, porque nós não queremos perder a nossa liberdade religiosa. Porque o que se prega em alguns lugares, que se diz assim, não, nós queremos o Estado laico. Não, o que algumas pessoas chamam de Estado laico é Estado ateu, o que é diferente de Estado laico. O Estado laico é as pessoas terem a liberdade de escolher a religião e não ter nenhuma imposição da religião pelo Estado. E isso é Estado laico. Agora, o que muitas pessoas pregam não é Estado laico, é Estado ateu. Quando o Estado substitui o papel de Deus e passa a ser o Deus. E nós perdemos, então, a nossa liberdade religiosa. Então, o Senhor, Ele dá uma série de diretrizes, Ele demonstra como é que nós devemos procurar um líder que preze pela família, que preze pelos bons costumes. Se o líder está lá dizendo, não, mas eu quero favorecer a profissão da prostituta, da prostituição, mas o que é isso? É isso que nós precisamos no país? Ou será que nós precisamos que outras profissões sejam estimuladas, né? Nós não precisamos que seja estimulada a prostituição, nós precisamos que seja estimulado o comércio, a indústria, nós precisamos que seja estimulado a agricultura, a pecuária, né? A pesca, não a prostituição. Então nós temos líderes hoje que pregam exatamente isso, nós temos que dignificar a profissão da prostituta ou das profissionais do sexo, como é que se chama, mas não é isso que nós precisamos.
O Senhor, ele se agrada da prostituição? Obviamente que não. Nós precisamos fortalecer os laços familiares. Nós precisamos recuperar os nossos valores morais. Então, se nós queremos que o Senhor nos abençoe e nos preserve, nós precisamos fazer o que está escrito, que é guardar os mandamentos, ser fiel a Deus, ser fiel à nossa fé, à nossa religião. E se nós fizermos isso, o Senhor não permitirá que nós sejamos destruídos, que nós percamos a nossa liberdade. Então, se você gostou desse vídeo, curte, espalha, compartilha e muito obrigado pela atenção de vocês.